Então, gente, hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Menina Má, do William Mark. Eu recém conversei com você sobre o livro Lolita, né, do Nabokov, em que uma menina de 12 anos é reiteradamente abusada pelo padrasto. E, inclusive, eu fiz aqueles comentários com vocês que até na contracapa do livro diz que era um amor entre um homem mais velho com uma garotinha americana e tal. E comentei com vocês, aquilo não era amor, aquilo era uma violência contra uma criança. Claro que contado na versão do próprio abusador. Aqui nesse livro, Menina Má, não tem diretamente nenhum componente sexual. Eu não estou fazendo a comparação em função disso. Mas eu estou comparando porque também é a história de uma menina que, de certa forma, abusava de quem estava no convívio com ela. Não abusava sexualmente, evidentemente, porque ela era uma criança de 8 anos, mas abusava emocionalmente, porque ela sabia seduzir no sentido emocional os adultos que conviviam com ela, e abusava, inclusive, fisicamente, porque durante a narrativa ela chega a cometer assassinatos friamente. Então, essa Menina Má do William Mark, ou William Mart, já vi pronunciarem de duas maneiras. Hoje eu estou falando sobre o livro de pé. Quando eu vou dar aula, né, eu falo de pé. Quando eu estou falando sobre um livro, ultimamente eu estava falando sentada, mas é aquela mania de professora e também de advogada, não deixa de ser. Não consigo ficar falando muito tempo sentada. Então hoje, como eu mesma estou gravando, coloquei a câmera aqui na minha frente, eu resolvi ficar de pé. Bom, mas voltando, esse livro Menina Má é a história de uma menininha de 8 anos, muito hábil em seduzir emocionalmente os adultos que com ela convivem, e de uma maneira muito fria, muito calculista. Ela mede cada atitude dela, ela mede cada palavra dela em relação ao como é que ela se dirige às amigas da mãe, à mãe, etc. Alguns dizem que esse livro é fruto de toda aquela, digamos assim, mágoa que o próprio William Mark, o escritor, tinha em relação à sua família. Ele era de uma família numerosa, ele era o segundo filho de uma família numerosa, se não me engano, de 10 ou 11 irmãos, e ele ficou muito magoado, uma mágoa que ele levou assim para o resto da vida, porque quando ele era pré-adolescente, a família dele se mudou. E por a família dele ter mudado de cidade, talvez por problemas financeiros e tal, eu não lembro bem quando eu li sobre isso, ele foi privado de ir à escola, ele teve que sair da escola, ir trabalhar numa fábrica, numa indústria, alguma coisa assim, para ajudar a família. Só que ele gostava muito de ir na escola e ele, inclusive, já havia ganhado vários prêmios ali da escola mesmo, prêmios literários, prêmios de melhor aluno. Então, ele nunca perdoou a família em relação a isso. E aconteceu que vocês devem pensar, professora
grava na cozinha e a cozinha dela não deve estar muito limpinha, porque sempre tem uma mosquinha por aqui. Gente, mas por mais que a gente limpe e cuide, sempre realmente tem uma mosquinha e ainda vem atrás de mim, meu Deus do céu, né? Vou fazer como diziam antigamente, que era sorte, tá? Mas seguindo, se passar uma mosquinha por aqui, não deem bola, porque eu vi que passou uma agora. Então o William Mark, ó, viu? Já veio a mosquinha de novo. O William Mark nunca perdoou a família em relação a isso, segundo os biógrafos. Com 16 anos ele abandonou a família, ele abandonou a casa paterna e nunca mais voltou. Então dizem também que a escritura desse livro, A Menina Má, foi efeito, né? Foi um pouco daquilo que ele tinha dentro de si de revolta contra a família. Mas assim, ó, o livro, sem dar spoiler, porque eu sei que vocês não gostam de spoiler, né? A geração de vocês não gosta de saber o final. Eu, às vezes, me esqueço quando eu vou falar sobre um livro, quando eu vejo, já estou falando no final. Mas assim, ó, basicamente, conta a história de mãe e filha. Uma mãe que fica a maior parte do tempo sozinha porque o marido está viajando. Então ela tem ali a rotina dela com a filha. Eles se mudaram para aquela cidade não faz muito tempo e a filha frequenta a escola e tal. E a mãe nota, e a mãe sabe, embora não tenha dito nada para ninguém ali naquela cidade, que ela e o marido já mudaram de cidade, não é só em função do trabalho, como eles dizem ali para a vizinhança e tal, mas eles mudaram de cidade principalmente pelo comportamento da filha, que é um comportamento muito estranho. A filha é disciplinada demais, a filha é estudiosa demais, a filha é educada demais, a filha é correta demais para uma criança que tem apenas 8 anos. Todos ao redor, amigos e tal, adoram aquela criança, porque aquela criança é bonita, é bem educada, é bem organizada no seu material, é estudiosa e tal. Só que a mãe sabe que eles se mudaram de cidade porque na cidade que eles moraram anteriormente, uma senhora, a gente vai descobrindo ao longo do livro, uma senhora que a menininha gostava muito, o nome da menininha é Rhoda, R-H-O-D-A, que a menininha gostava muito e convivia muito, essa senhora acabou morrendo em circunstâncias meio nebulosas, né? E a mãe, já atenta ao comportamento estranho da filha para uma criança de 8 anos, e o pai também, resolveram mudar de cidade, até porque na própria escola por onde a criança passou, ela também não se adaptava bem, professores acabavam solicitando, diretores, a saída da criança, inclusive até da escola que ela estuda naquele momento ali da narrativa, naquela nova cidade, pediam que a mãe retirasse ela da escola. Não por ela não ser dedicada, inteligente, uma ótima aluna, mas pelo comportamento estranho dela, que não se adaptava. Então a mãe e o pai vêm morar nessa cidade, depois de ter acontecido a morte dessa senhora, dessa velhinha, e também nessa cidade começa a acontecer uma coisa estranha em relação à criança, porque embora a criança muito educada, muito dedicada e tal, novamente ela foi a última pessoa a ver um menininho que morreu, um menininho coleguinha dela, e que ainda como agravante era um menininho que ganhou uma medalha num concurso de caligrafia
medalha essa que era muito cobiçada pela Rhoda, pela menininha de 8 anos. Então, a mãe já ficou com aquela pulga atrás da orelha. Mas, de novo, acontece a mesma coisa. Aconteceu com a velhinha, que a menina cobiçava alguma coisa que a velhinha tinha, não me lembro se era um camafeu, alguma coisa assim, um pingente. E agora a menina cobiçava a medalha e o gurizinho acabou morrendo num acidente durante um passeio da escola, né? Então a mãe começa a pensar, começa a ter uns pensamentos estranhos, assim, ai, parece que eu já vivi isso, por que que eu penso que eu já vivi isso e tal? E a mãe começa a pesquisar através de amigos. A gente tem que lembrar também que durante a narrativa e mesmo durante a vida do William Mark, é a época assim que a psicanálise tá no auge, né? Que a psicanálise, vamos dizer assim, chegou nos Estados Unidos e estourou no sentido assim de que todo mundo queria saber alguma coisa a respeito do estudo da mente que começou com Freud. Então, também na narrativa, ela tem amigos, o irmão e um amigo da melhor amiga dela da cidade, que estudam psicanálise. A própria amiga dela, a melhor amiga dela nessa nova cidade, também já fez psicanálise. Então ela começa a pesquisar e a perguntar coisas para esse amigo e descobre alguns segredos, vamos dizer assim, segredos para ela, porque estava lá no inconsciente dela, da própria família dela, e descobre que é da família biológica, acaba descobrindo que ela é adotada e que a família biológica dela teria tido alguns problemas também bem sérios. Então, assim, ó, eu não vou contar o decorrer, né, o que vai acontecer, o desenlace, né, dessa história, dessa narrativa, porque vocês não gostam de spoiler, mas eu fico pensando que essa narrativa escrita pelo William Mark, ele queria refletir sobre o relacionamento de pais e filhos, no caso aqui da mãe e da filha, e sobre relacionamentos entre gerações, inclusive geneticamente falando, porque algumas características deixa claro ali no livro que às vezes não passa de pai para filho, né, de mãe para filho, mas passa de avós para filhos. E até que ponto essas características são efetivamente herdadas geneticamente, ou até que ponto, né, vendo também os estudos da psicanálise e os estudos de Freud, até que ponto essas características não são construídas socialmente. Eu acho que o livro, embora a gente tenha assim aquele foco na menina má, na menina psicopata, na menina homicida, embora a gente tenha esse foco, que sempre quando tem um filme de terror ou um livro de suspense, alguma coisa assim, com psicopatas, com assassinos, a gente fica, né, focando nisso. Mas no fundo, ou como pano de fundo, não sendo redundante, eu penso que o William Mark quis colocar em discussão isso, né? A relação entre pais e filhos e as heranças genéticas ou as construções sociais que essas gerações fazem e que uma acaba repetindo atos das outras. Durante o livro eu penso que vocês vão observar isso. E uma curiosidade triste,
é que o William Mark, o livro dele que mais fez sucesso desde que foi lançado, no momento que foi lançado, foi esse, A Menina Má. Só que o William Mark, ele não pôde ver esse sucesso, porque o livro foi lançado num mês, em abril lá de 1954, por aí, se não me engano, foi 1954, e em maio ele morreu. Ele lançou num mês e morreu no outro. Então ele não pôde acompanhar todo o sucesso do livro dele. E um outro ponto também, deixa eu mostrar de novo. Um outro ponto também muito interessante nesse livro é falar justamente sobre esses comportamentos de psicopatia e de crueldade fria, que sim, que também é apresentado em crianças, que também começa a se manifestar desde a infância com determinados comportamentos de determinadas crianças. Assim, o psicopata não vira psicopata depois de adulto, depois de 30, 40, 50 anos. Ele já tinha isso dentro dele, como a gente vê, né? Mesmo sendo leiga, a gente vê isso lendo algum livro de psiquiatria ou de psicanálise, né? E o próprio William Mark, não estou dizendo que ele era psicopata, gente. Senão vocês vão, eu vou ir além, né? Senão vocês vão pensar, ai, mas a professora... Mas eu digo, o próprio William Mark tinha muitos problemas, né? Ele foi internado em sanatórios mais de uma vez, né? Até que no final da vida ele estava mais sereno, mais estável, mas acabou tendo uma parada cardíaca e morrendo, volto a dizer, um mês depois de ter lançado o livro. Então, quem quiser ler um livro sobre psicopatia infantil, eu penso que esse livro seja um livro muito indicado para isso, porque ali a gente vê bem o comportamento sedutor, frio e calculista de uma criança de apenas 8 anos. Comportamento esse que é repetido naquela linhagem, naquela família, né? Porque eu disse para vocês que no decorrer da narrativa a mãe descobre que ela foi adotada e que a família biológica dela tinha alguns, entre aspas, problemas, né? Algumas patologias nesse sentido, tá? Então, esse livro, Menina Má, eu recomendo não só como um livro de lazer, de deleite literário, de suspense, mas também um livro de estudo, para a gente, volto a dizer, ver como funciona a mente de uma criança psicopata, ok? Então, por hoje é isso, A Menina Má, do William Mark, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, então. E antes que eu esqueça, eu estou pensando em dividir o canal, não sei ainda se eu vou fazer isso, deixar um outro canal em separado com as aulas de português, porque volta e meia alguém me pede aula de português, e então fica junto com as aulas de literatura e com o comentário dos livros. Aí fica meio ruim para quem acompanha literatura ou para quem acompanha português. Nunca sabe se eu vou colocar aula de português ou vou colocar aula de literatura e acabo deixando português em segundo plano, mesmo sabendo que é muito importante para vocês e principalmente para aqueles até que me ajudaram a criar o canal, né? Então não acho muito justo. Mas depois que eu criar o canal, se eu criar um outro canal só para as aulas de português, daí eu aviso vocês, ok? Então por hoje é isso e até o próximo vídeo.